terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, ou serviçais: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postos 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, medidas, ou não sei como está na sua Bíblia. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais sabiam, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Nós estamos aqui diante de um texto que Paulo vai relatar a primeira ocasião após Jesus ele escolheu para manifestar a sua glória. Jesus ele escolhe nada mais nada menos que a formação de uma família que está ali nesse texto a qual nós lemos. E não por acaso, Jesus, a instituição mais antiga a qual nós vamos ver na Bíblia criada por Deus é o casamento. E Jesus ele escolhe esse cenário, um cenário de criação de família, um cenário onde o homem e a mulher agora eles estão se dirigindo para formar a sua família, qual é a ordenança de Deus. Que deixe seu pai e sua mãe e tome a mulher e seja uma só carne com o outro. E ele escolhe isso para fazer. Agora vamos entrar naquela parte a qual todos já ouviram, né? Que a festa do casamento judaico durava em torno de 7 dias. E diz que eles tinham que ter o mantimento, o vinho, durante todo o período da festa, porque senão isso daí traria uma vergonha para o noivo. Essa história todo mundo já ouviu falar, mas não é aqui que é o foco da mensagem. Apenas para você saber o contexto. E diz que em um dos dias ali, acabou o vinho. Qual dia que foi que acabou o vinho? Irmãos, não sei. A Bíblia fala que o vinho acabou. Só que o noivo convidou a mãe de Jesus, e os discípulos estavam na festa. E diz que a notícia chega até Maria, e ela vai falar com Jesus: ó, acabou o vinho, ajuda eles. Jesus fala: ó, ainda não chegou a minha hora. Depois Jesus dá uma ordem, enche as talhas de água são transformadas em vinho. Ele leva o vinho para o mestre-sala. Ele fala: uau, esse é o melhor vinho, você guardou para o final. E os discípulos creram nele. Essa é a história que nós vamos falar essa noite. E Deus falou comigo nessa história. E pastor, sabe qual é o tema da história? Dessa mensagem? Eu deixei aqui, eu escrevi o tema e deixei em branco. Mas tem um propósito, né? Até o final você vai descobrir. Irmãos, diz que o noivo se preparou. Meu irmão, no final do ano passado, ele casou. E nós acompanhamos ali a preparação do casamento dele. E é difícil, irmãos, casamento. Sabe por quê, pastor? Porque na hora que você começa a organizar o casamento, você vê o tamanho da dor de cabeça que é. Principalmente por causa dos custos. E aí você contrata um buffet, Maurício que ontem estava ali na organização, ele sabe. Você começa, diferente de ontem, que você paga e vai, num casamento, Robinho, onde geralmente os noivos que vão bancar, você tem que escolher algumas pessoas para ir. Você geralmente chama as pessoas que são mais próximas. Então você vai chamar os familiares, você vai chamar
alguns amigos que são mais próximos. Por quê? Porque isso tem um custo. E a Bíblia diz que ele prepara o casamento, prepara os detalhes, prepara os convidados. Só que no meio, ou no começo, ou no final, não sei, diz que alguma coisa faltou. E o que faltou é o vinho. E na Bíblia, o vinho, lá no Salmo 104, diz que o vinho alegra o coração do homem. Agora, sabe como? A alegria do casamento, aquele que estava alegrando, simbolizando naquele casamento, ele vem faltar. Mas nós vamos trabalhar dentro de 3 tópicos essa mensagem. Nós vamos trabalhar primeiro o que aconteceu, e você vai entender. Depois nós vamos ver como, pastor, Jesus, ele vai trabalhar no processo para que o milagre acontecesse. E aí nós vamos entender o para que realmente ele fez isso. O que estava acontecendo naquele casamento? Irmãos, o vinho acabou. O noivo tem um problema. O problema que ele estava passando ali é o quê? É que ele já estava começando de um jeito que não estava dando certo. E às vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes nós começamos, seja na caminhada com Deus, seja um relacionamento, seja uma família, e parece que as coisas não vão dar certo. Sabe, quando parece que eles falam assim, meu, não dá, eu acho que não vai. Se o começo já está desse jeito, mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que o menos importante da história é o começo. O menos importante da nossa história é o começo. Não estou dizendo que o nosso começo não é importante. Estou dizendo que ele é menos importante. Mas no começo ele tem o seu papel. Porque precisa começar. De algum jeito precisa começar. O primeiro passo tem que ser dado. E o primeiro passo dele é espera. Mas o vinho acaba. Só que, não lembra que eu falei? Que Maria foi convidada, Jesus e os discípulos foram convidados. Dentro de como o processo, como Jesus vai trabalhar, nós temos que rever a nossa lista de convidados. Como assim? Nós temos que rever as pessoas que nós andamos. Nós temos que rever as pessoas que nós colocamos para andar conosco. Nós temos que rever as pessoas que nós escolhemos para colocar dentro da nossa casa. Nós temos que escolher as pessoas que nós escolhemos, pastor, para estar do nosso lado, nos guiando. Eu vi uma mulher falando que quando ela foi casar, ela fez um convite e ela colocou lá para o convidado Jesus. Ela convidou Jesus para o casamento dela. Aleluia! E aí ela disse que o noivo até falou assim: como você vai entregar isso? Brincou com ela. Mas ela estava fazendo um ato profético que ela estava convidando Jesus para participar. Agora, quem convidou ele, irmãos? Não sei. Mas alguém convidou Jesus e Jesus estava na festa. E eu quero dizer para você essa noite que você precisa convidar Jesus para estar na sua festa, para estar na sua casa, para estar no seu relacionamento, para estar na sua família. Esse é o primeiro passo que nós precisamos fazer. É a primeira coisa que nós temos que fazer. É convidar Jesus para estar conosco. Sabe por quê? Porque, irmãos, alguma coisa vai dar errado. Isso é certeza. Se tem uma certeza que eu tenho, desde quando eu me converti, pastor, é que alguma coisa vai dar errado. Essa é a única certeza que eu tenho. Vai dar errado. Sabe, você vai lá tirar o dinheiro e não sai o dinheiro do caixa, o banco come o seu dinheiro. Sabe? Aí você começa a ir para a igreja, aí tudo dá errado na sua casa, o filho fica doente, isso aí é. Mas
Sabe o que é mais importante? É que você convidou Jesus. Agora, imagina só, se na hora que a tempestade chega, não tivesse Jesus tivesse mandado os discípulos passar, quem que ia lá por cima da água salvar eles? A tempestade vai vir, mas se foi ele que mandou, irmãos, nós estamos para tudo. Ele se responsabiliza. Continuando. Jesus, ele não foi chamado às pressas. Ele não foi lá só para fazer o milagre, óbvio. Às vezes, sabe o que acontece conosco? Nós chamamos Jesus, pastor, só quando a casa já caiu. Ele pode construir, pastor, de novo, eu sei que ele pode. Mas não é mais fácil a gente olhar lá em Mateus, quando ele diz assim que a casa que é alicerçada sobre a rocha, quando nós vamos construir a nossa casa, ele já se alicerce, do que a gente esperar cair para reconstruir. Porque quando nós construímos sobre ele, que é a rocha, sabe, que é o alicerce, vai vir o vento, vai vir a tempestade, e sabe o que vai acontecer na casa? Às vezes por uma telha, quebra uma janela, mas a casa se mantém de pé. Existem pessoas que fazem isso, mas também existem pessoas que só chamam Jesus na hora do milagre, sabe? Não tem mais o que fazer. Agora eu vou atrás de Jesus. Jesus faz, irmãos. Se fosse eu não ia fazer, pastor. Sério mesmo. Eu ia falar assim, você vai lá no final da fila, vai ter um monte na sua frente. Mas como sou eu que escolho, por causa da bondade dele, da misericórdia dele, às vezes ele passa, sabe, uma mulher do fluxo de sangue na frente. Às vezes ele coloca alguém na frente por causa da necessidade. Mas nem sempre isso acontece. Então, não vai achar que você vai esperar dar tudo errado para você correr para ele que ele vai arrumar, não. Que às vezes ele deixa você passar, sabe, um tempinho na prova para você aprender. Para mim aprender. E diz que esse noivo, o que ele fez? Ele chama Jesus para estar lá desde o começo, pastor. Já assistiu o Texoso? Quem assistiu o Texoso aqui? Já assistiu? Fazer uma propaganda? A propaganda dele. Tem uma hora lá do Texoso que quando vai fazer a transformação do vídeo, Jesus está lá dançando, se divertindo. Às vezes o pessoal só quer chamar Jesus para resolver o pior, irmão. É verdade. Às vezes nós só queremos chamar Jesus, pastor, na hora que a casa está caindo. E lá no Texoso, o noivo convidou Jesus está lá dançando, se divertindo. Às vezes a gente precisa disso também, né? Chamar Jesus lá da bênção, você não quer chamar lá da prova, irmão. Na hora que ele está na bênção, chama Jesus para. Ó, Deus, muito obrigado, Jesus, sempre comigo. Vamos comigo. Vamos dar uma mudada. Nós espera só dar a coisa errada para chamar Jesus. Nós estamos no culto aqui toda semana. Estamos no culto, céu, um monte de lugar, mas nós só queremos chegar perto de Jesus na hora que dá. E Jesus não é assim conosco. Ele está disponível para a gente na hora boa também. Sabe qual o pastor fala aqui? Nós recebemos uma bênção, chama ele lá para comer um franguinho, uma carninha. Chama o pastor também. Franguinho, não, pastor. Uma carninha, sabe? E esse noivo chamou Jesus, irmãos. Jesus estava lá. No versículo de número 4, no 3, Maria fala para ele, ó, temos um problema, ouvindo o casamento acabou. E Jesus fala assim, isso é muito interessante. Eu já vi alguns pastor, por que eu ia fazer isso? Eu falei assim, nossa, isso é bom. Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora. Fala para a mãe dele. Ele falou, ainda não é chegada a minha hora para a mãe dele. E às vezes nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo. O livro de Eclesiastes, capítulo número 3, vai falar assim que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E o que acontece? Nós queremos que Jesus, ele trabalhe no nosso tempo. Nós queremos que, Senhor, eu preciso disso, mas eu preciso para amanhã. Nós achamos que a mesma velocidade a qual nós temos hoje aqui
do celular, sabe? Você na feira pedir um pastel, e o pastel sai quentinho. Às vezes nós queremos fazer isso com Jesus. Nós queremos que não, sabe? Lembra que foi falado ontem? Não é sobre nós, mas é sobre Ele. Mas às vezes nós queremos que seja sobre nós. Às vezes nós passamos por situações e falamos assim, mas Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Como se nós fôssemos, sabe, às vezes a última bolacha do pacote, sabe? Mas por que eu estou passando isso? Por que isso está acontecendo na minha casa? Sendo que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu jejuo, sendo que eu estou aqui na igreja todos os cultos, e isso está acontecendo na minha casa. Aí sabe o que nós fazemos? Aí você vai lá e ele joga. Deus vai descer dele, fala, íntegro, temente a Deus, não há na terra que é homem mais reto que ele. Aí a gente fala assim, beleza, o que Deus fez? Colocou um escudo em Jó. Não, Deus colocou um alvo e falou para Satanás, vai, só não toca na vida. Com Jó, irmãos, que era o homem que Deus deu o testemunho dele. Agora imagine nós. Já imaginou? Será que Deus vai falar assim, vai lá, pega o homem temente a Deus, íntegro, reto? Nossa, esquece, irmão. Lógico, a gente faz o máximo para andar em retidão, mas igual Deus falou de Jó, não dá, cara. Do jeito de Jó, a gente fala assim, nossa, a história de Jó é linda, é linda. É linda porque foi por ele, porque se fosse por a gente não teria. Mas é verdade. Com Jó foi lindo que ele passou. Com Jó, maravilha. Agora imagina só, põe seu nome lá agora. Você fala assim, não dá. E nós queremos as coisas do nosso tempo. Parece que do capítulo 1 de Jó até o capítulo de número 42, parece que foi você, 10 dias, né? Mas imagina o tempo, pastor, que ele não passou ali. E sabe qual era o tempo que ele estava passando? Era o tempo de Deus. Era o tempo de Deus. Para a vida dele. E às vezes, Deus, Ele coloca o tempo dele na nossa vida. Irmãos, você chorando, eu chorando, não, vai ter que passar. Não adianta. Não dá para, sabe, igual o cronômetro ali, você joga, solta ele, ou então no áudio do WhatsApp, 3 vezes, 2 vezes mais rápido, vai para o tempo passar mais rápido. Com Deus não é assim que funciona. Às vezes, sabe o que ele faz? Ele diminui um pouquinho para meio, a menos meio, aí vai mais devagar ainda, parece. Não é verdade, pastor? Às vezes ele está esperando alguma coisa assim, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, Robin. E às vezes nós não temos, sabe o que? Paciência. Nós não temos perseverança. E aí nós abandonamos o caminho. Por quê? Por causa do tempo. Porque nós queremos, achamos, sabe o que nós achamos? Que quando nós aceitamos Jesus, não que Ele é o nosso Senhor, mas que nós somos o Senhor dele. Porque nós queremos no nosso tempo. E ontem, a gente estava na frente da casa do Deus, o William estava lá ontem, o William falou algo que é interessante. Ele falou assim, às vezes o tempo de Deus não chega na nossa vida, sabe por quê? Porque se Deus der alguma coisa para a gente fora do tempo, sabe o que acontece? Tira a gente do propósito dele. E Ele já conhece o nosso coração. Além dele, Ele conhece todos os nossos dias. Por isso que tem coisa que nós não recebemos. Por isso que tem coisa que nós nunca vamos receber. Entendeu? Nossa, queria tanto ser rico. Muito bom, né? Domingo 7h40 você ia estar rico aqui na igreja, fazendo grana. Então, às vezes, é por isso que nós não recebemos algumas coisas. Porque se nós, pobre, chega dentro do ano, vem, imagina rico. Quarta-feira, a gente já vai, saiu do serviço cansado, já vem para a igreja, imagine rico. Não vou nada. Então, o tempo de Deus, esse que é o propósito. O versículo de número 5, ela diz assim, Maria, faça tudo quanto ele disser. Irmãos, existem alguns princípios com Deus que são negociáveis. E a obediência é um deles. Obediência
é um princípio com Deus que é inegociável. Deus tirou um rei do trono por causa que ele foi desobediente. Saul tinha tudo para dar certo. Tinha tudo. Foi escolhido pelos homens. Negativo. Quem escolheu Saul foi Deus. Ele foi escolhido por Deus. Depois você vê lá na nossa casa, no texto de Samuel, está escrito lá. Deus escolheu ele. Ele tinha tudo para dar certo, amigo. Mas, se você, como o pastor disse, não obedece ao princípio, o que o princípio faz, pastor? O princípio te quebra. E a falta de obediência, sabe o que acontece? Atrasa bênçãos na nossa vida. Atrasa o processo de Deus para nossas vidas. Atrasa o tempo de Deus nas nossas vidas. Se Abraão não tivesse obedecido, sabe, de levar Isaac para oferecer esse sacrifício? Já imaginou se ele não tivesse obedecido? A promessa não tinha nem chegado na mão dele. Você acha que Deus ia dar alguma coisa para alguém que ia ser desobediente? Ele pediu para Abraão porque sabia que Abraão ia fazer. Ele pediu para Sara. Então, nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Nós temos que obedecer a palavra. Você quer que a alegria se restaure na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, na sua família? A obediência, ela tem que ser inegociável. Você tem que obedecer a Deus, você tem que obedecer o seu pastor, você tem que obedecer o seu líder. Sabe por quê? Porque senão seus dias não vão prosperar. Obedecer o seu pai, obedecer a sua mãe. Porque senão não vai dar certo. Ela diz: fazer tudo quando ele mandar. E se o serviçais não tivesse obedecido? Ia ter milagre? Continuando o texto, diz que 6 talhas de pedra, elas estavam lá para a purificação dos judeus. Irmãos, a talha era assim. Por que não podia colocar no outro? Porque a quantidade de vinho que cabia lá era muito diferente. O outro não ia suportar aquela quantidade. Pensa mais ou menos como se fosse, sabe, uma pedra grande. E diz que eles, no meio dessa pedra, eles trabalhavam no meio dela. E por isso que as medidas dela variavam de 80 a 120 litros. Que era de 2 a 3 pedreiras. Por quê? Conforme era trabalhada a pedra, umas eram mais e outras eram menos. Então ficava em torno disso. E diz que o número 6 na Bíblia, ele faz um significado, uma tipologia com o homem, pastor. Porque no 6º homem Deus criou, no 6º dia Deus criou o homem. E aí tinha 6 talhas de pedra. E o que isso tem a ver? Tem a ver, irmãos, que é assim. A palavra diz que o coração, Deus vai tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne. Lembra que eu falei que eles trabalhavam na pedra? E diz que uns cabiam mais e outros cabiam menos. Por quê? É a mesma coisa conosco. Pense. Quanto mais nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida, quanto mais nós permitimos ser trabalhado, ele não é do lado de fora, é do lado de dentro. Quanto mais nós deixamos Deus ir trabalhando na nossa vida, sabe? No nosso coração de pedra, ele vai trabalhar. E maior a quantidade de água que vai caber lá dentro. Quanto mais nós deixamos, sabe, a palavra, ela ir trabalhando, ela ir, sabe, tirando aquelas pedras ali, quebrando a pedra, mais é o que vai caber dentro de nós. Isso tem um propósito. Aquilo que vai ser usado para gerar o milagre é a água. Então a gente tem a pedra, que já foi trabalhada. E agora, os serviçais vão e pegam a água. Irmãos, mais ou menos, pensa, 600 litros de água. E eles levaram a mangueira com lá de incêndio lá e encheu rapidão. Não, irmão. Provavelmente deve ter sido igual, gente, pastor. Deve ter te dado trabalho.
mas eles estavam trabalhando naquilo que Jesus pediu. E a água, ela vai simbolizar a palavra de Deus na Bíblia e o Espírito Santo. Diz que quem crê, dentro de você fluirão rios de água. Você entendeu por que é importante nós deixarmos, sabe, ser trabalhado dentro de nós? Porque quanto mais nós somos trabalhados, mais água dentro de nós para purificar, mais o agir do Espírito Santo dentro da nossa vida. E eles enchem até a boca, enchem até em cima. Diz que eles encheram até em cima. Às vezes, se pedisse para mim e para você, nós ia colocar lá metade, né? Você acha que já está bom. Mas não, esse pessoal aqui trabalharam, pastor, encheram até em cima. E diz que agora Jesus fala assim, ó, retira e leva para o mestre Sala. Jesus precisava da água para fazer o milagre? Ele não podia ter ido lá, igual os peixes, sabe, o pão de peixes, vai brotando lá e nasce o vinho. Ele não podia? E por que ele não fez? Se ele podia fazer, por que ele não fez? Sabe por que ele não fez? Deus falou isso comigo. Porque o que é para ele fazer, ele vai fazer. Mas o que é para você, para mim fazer, nós temos que fazer. Se nós pegarmos, eu posso citar vários textos para você, de pessoas que receberam um milagre. E eu até procurei, pastor, alguma que não fez nada para receber. Jairo, a filha dele estava morrendo em casa. O que ele fez? Ele saiu da sua casa, esqueceu os seus status, foi até Jesus, se prostrou e pediu ajuda. A mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. E aí ela ouve falar de Jesus e vai atrás de Jesus. Ela está trabalhando no seu milagre. O leproso, quando Jesus desce do monte, ele sai lá do leprosado, arruma uma estratégia nos pés de Jesus. Poderia citar outros. Naamã, ele saiu da casa dele, atravessa a cidade, vai até o profeta. Mas eu não achei ninguém que estava deitado em casa sem fazer nada. Ninguém. Até ele. Não achei. E às vezes nós não queremos trabalhar no nosso milagre. Às vezes nós queremos que Deus faz tudo. Às vezes nós queremos, sabe o que nós queremos? Ficar em casa, sem fazer nada para Deus e receber o milagre. E aonde nós vemos na Bíblia que é ao contrário, irmão. O milagre já está preparado. Já está preparado. Só que a matéria-prima do milagre somos nós que vamos ter que trabalhar. A água, quem teve que buscar foi os serviçais. Ele podia fazer lá, brotar vinho, ele poderia. Só que ele vai fazer de acordo com o que nós fazemos. Ana subiu no templo todo ano, e sabe o que ela oferecia? Os lamentos dela, os prantos dela, a mesma coisa. Até o dia que ela subiu diferente, ofereceu algo diferente para Deus. Ela ofereceu o que Deus estava precisando. O que Deus estava precisando? Naquela época, os filhos de Eli já estavam tudo corrompidos. Eles precisavam de alguém lá para assumir. Precisam de um profeta, um sacerdote. Aí ela fala assim: Deus, se o Senhor me der, eu vou te entregar. E às vezes nós queremos que Deus mude a nossa casa, nós queremos que Deus mude a nossa família, a nossa situação financeira, o nosso emprego. E o que a gente faz? Nada. Quando eu dou treinamento, tem uma parte do meu treinamento que eu falo assim: por que os acidentes acontecem, Paulinho? Incompatibilidade entre homem e função. O que é isso? A pessoa que faz aquilo que ela não gosta. Aí eu pergunto assim: tá, você gosta do que você faz? Não. O
que você está fazendo para mudar? Vai continuar a vida inteira do mesmo jeito. Eu não gostava do que eu fazia, mas sabe o que eu fiz? Eu fui estudar. E hoje eu faço o que eu gosto. Entendeu, Tom? Agora nós queremos que Deus faça um milagre na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual. Só que o que nós fazemos para Ele? Ele dá um passo para você. E qual que é a lógica? Você dá um passo para Ele. Mas não, Ele dá um passo para você e você fica parado. Ou você dá um passo para trás. E o que vai resolver isso? Nada. Não vai resolver nada. Eu sempre falo isso. Eu falo isso na célula. Eu falo assim, a sua vida está boa do jeito que está? Está boa. Então continua assim. Continua. Eu não sirvo a Deus e a minha vida está boa. Irmãos, continua. Sabe o que é preparado lá? Lá de fogo. Continue. Vai tranquilo. Só que agora não. A minha vida não está boa. Deus tem um caminho preparado. É um caminho só de bênção? Não, não mais só de bênção. É um caminho só de amor e mar de rosas e amor na parte dele tem, às vezes a nossa falta, mas também não. É um caminho com resolução de todos os problemas? Não também. Mas é um caminho que, como foi ministrado ontem, sabe, a luz da palavra de Deus é assim, você põe o pé e a luz da palavra ilumina. Você põe o pé e a palavra ilumina. E você vai aprendendo e passando uma dificuldade cada vez. Sabe por quê? Porque com Jesus é mais fácil. É mais fácil. Você vê a pessoa que perde o ente querido, mas ela permanece. Sabe por quê? Porque Deus conforta o coração. A família, às vezes, passa por dificuldade, por problemas, passa. Mas Jesus foi convidado para entrar lá no começo. Mas talvez você falou assim, você chegou aqui e falou assim, tá, o meu vinho acabou. E eu não convidei Jesus, irmão, mas ele está aqui hoje. Você pode convidar. Lembra que eu falei que não tem uma mensagem? Você lembra disso, né? Espera aí. Agora, nós falamos de como o processo que Deus fez para acontecer o milagre. Lembra? O pessoal trabalhou, a rocha foi esculpida, colocou água lá dentro, Jesus transformou em vinho. Agora é toda dele. Nós só trabalhamos para Ele. Mas, para que aconteceu tudo isso? Tinha um propósito. Sabe por que cada um de nós está aqui essa noite? Porque tem um propósito. Deus tem um propósito. Não é à toa que nós estamos aqui. Ele tem um propósito para nossas vidas. No versículo de número 10, diz lá que o mestre sábio ele fala assim: todo homem oferece o melhor no começo. E quando todo mundo já bebeu, aí ele vai dar coisa ruim. Porque ninguém mais está em si. Só que ele fala assim: você fez ao contrário. E eu escrevi aqui, ó: o que o homem oferece nunca será comparado com o que Deus tem para oferecer. Sabe o que o homem oferece? Até parece bom no começo, só que depois você fica bom. Mas Deus não, é o contrário. Deus te dá o melhor vinho, Tom, no começo. E depois Ele te dá o melhor vinho no meio também. E no final, é o melhor vinho também. Entendeu? Com Deus, Ele não dá o pior vinho. Ele não dá o vinho mais barato. Ele não dá a alegria para você no começo, sabe? Uma alegria que vai te satisfazer hoje e amanhã você vai voltar para o mesmo local que você estava. Não. É diferente de quando, sabe, nós saímos, bebia e usava droga. Você tinha uma alegria ali. E amanhã, o que acontecia? Sabe? Aquele vazio. E aí Jesus vem e Ele coloca a alegria que na hora que você está no culto, você tem alegria. Aí você vai embora para sua casa. Você também tem alegria. E aí amanhã você vai trabalhar. E o seu patrão te tira do sério. E aí você também tem alegria. Você fala,
E aí você volta para sua casa, e aí a sua mulher ela vai tirar do sério, você também tem alegria, entendeu? Por quê? Porque, bom, aquilo que Deus dá é diferente do que o homem oferece. E diz que, através disso, os discípulos creram nele. Então, tudo isso tinha um propósito. E aí, para a gente finalizar, eu coloquei assim, ó. Seja uma vitrine que Deus tem feito na sua vida. Por quê? Porque, Tom, aquilo que nós recebemos de Deus, sabe, cara, o vinho que Ele traz de novo, a alegria que Ele traz de novo, não é só para nós. É para as pessoas olharem para nós e ver, não, realmente, Deus fez um milagre na vida dele. É as pessoas olharem para nós e ver que a transformação que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida da pessoa também. Jesus estava dizendo assim, sabe como aquele casal, o pastor depois já está conhecido? Lembra? Acabou o vinho lá naquela festa, mas Jesus fez um milagre. Às vezes a gente entra na igreja e fala assim, Deus acabou a alegria na minha casa. E aí sabe o que Ele faz? Ele faz você trabalhar no seu milagre. Ele vai te dar uma nova alegria. E aí as pessoas vão olhar e falar assim, realmente, Deus fez um milagre na vida dele. Esse é o objetivo. Sabe por quê, irmãos? Porque não é nada sobre nós. Nada. Nós não somos nada, nós somos o ponto fraco de Deus. Não somos, irmãos. Deus não tem ponto fraco. Esquece isso daí da conversa. Conversa de coach de internet. Não. Sabe o que nós somos? A vitrine do que Deus fez na nossa vida. Entendeu? Você tem que passar e a pessoa fala assim. Não é assim, olha só, o Tu fez um milagre na vida dele. Não. Deus fez um milagre na vida dele. Sabe por quê? Porque maior é o propósito. Maior é o reino. É tudo sobre o reino. O que nós fazemos é pelo reino. Não é nada por nós. Se prega e tem almas, é Deus. Se o milagre acontece, foi Deus. Se a alegria foi Deus. Se coloque em pé. Vamos finalizar. O Rodrigo vai cantar um louvor aqui, irmãos. Qual é o louvor? Eu não sei. O Rodrigo vai cantar um louvor.